capítulo de número 5. O versículo de número 1 até o versículo de número 12. Versículo de número 12. Vou ler. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Glória a Deus. Nós vemos no capítulo 5, iniciando o início do Sermão da Montanha, que vai até o capítulo 8, Jesus ensinando os seus discípulos, ensinando não somente os apóstolos, os 12 apóstolos, os mais próximos, mas também todos que ali estavam, todos que se chegavam a ele naquele dia, naquele momento, naquelas horas, ensinando a doutrina do reino de Deus, que era diferente e é diferente da doutrina do reino dos homens. A doutrina dos homens, do reino dos homens, sempre é: bem-aventurado aquele que tem tudo, bem-aventurado o que se acha que tem alguma coisa, bem-aventurado aquele que mostra ter alguma coisa, bem-aventurado aquele que possui algo para dizer que tem alguma coisa. Isso é a doutrina do homem. Mas a doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é oposta ao mundo. E é por isso que quando você fala de Jesus, ou quando você fala do nosso Senhor Jesus Cristo para alguém próximo, principalmente para familiar, eles vêm questionar, porque tudo que você fala vai contra os anseios que ele tem, vai contra as vontades que ele tem. Porque, pensa bem, a pessoa, você chegar para a pessoa, Jesus dizendo que a pessoa bem-aventurada os pobres de espírito, você começa a dizer para aquela pessoa: quer dizer que eu vou ter que ser pobre, eu vou ter que ser miserável, mendigo, vou ter que ser pedinte. Eles levam para essa situação. Mas quando você faz ela compreender o Evangelho através da graça, através do Espírito Santo, ela vai entender que não. Mas o primeiro impacto é esse: é rejeitar a querer ser pobre. Muitas das vezes nós dizemos: eu queria ter nascido rico, porque eu nasci pobre. Deus te escolheu, meu irmão. Deus te escolheu, homem, mulher, criança, jovem, para que você nascesse pobre, porque Ele disse: aos pobres anunciai o meu Evangelho. A maior riqueza em toda a criação do universo que Deus criou foi dada a ser ensinada aos pobres, em especial aos pobres de espírito. Aleluia. Porque os pobres de espírito, ele não procura mostrar que tem algo. Os pobres de espírito, ele não procura mostrar que é alguém. O pobre de espírito, ele
para viver a cada dia. Ele não está olhando para o mundo, mas ele está olhando para o seu Senhor. Ele não está olhando para a esquerda, ele não está olhando para a direita, mas ele está olhando para Jesus, porque ele sabe que as suas limitações, que ele sabe que as suas dificuldades, ela tem alguém que pode nos sustentar. Ela não fica se enganando, ela não fica se iludindo, porque quando assim toma um caminho dessa forma, a pessoa entra numa depressão. Uma depressão que não vem de enfermidade física, mas é uma depressão enviada por demônios, porque se engana a si mesmo. E quando você se engana a si mesmo, é uma porta aberta para demônios agir na sua vida. Existem vários tipos de depressão. A pior é essa, a depressão que entra na vida da pessoa por enfermidade. Existe a medicina, que os médicos receitam o medicamento, a depressão vai embora. Mas aquela que vem porque a pessoa se acha alguma coisa, e os demônios começam a frustrar o seu sonho, os seus passos, a sua forma de agir, aí ele começa a colocar, deprimir aquela pessoa. Aí é somente com oração e jejum para sair da vida dessa pessoa a essa depressão, que não é uma depressão física, mas sim espiritual. E aí ela sai no nome santo de Jesus. Aleluia. A doutrina do reino de Deus sempre foi e sempre será oposta à doutrina do mundo a qual nós peregrinamos. Embora Deus criou o mundo e colocou o homem para cuidar dele, Deus deu o mundo ao homem, Deus entregou a terra ao homem, Deus não entregou a terra aos Satanás, aos demônios. Deus deu o mundo para que o homem cuidasse dele, não foi dado a demônios, mas pela fraqueza humana. Porque quando Deus criou Adão do pó da terra, Deus não estava criando um anjo, Deus não estava criando um ser celestial que não ia ter o seu defeito, que não ia ter suas dificuldades. Não, Deus estava criando o homem, o ser humano, com as suas limitações humanas, sabendo que poderia ter falha, sabendo que poderia ter erro. Deus entregou ao homem, aleluia, mas o homem falhou, o homem errou, e pelo seu erro, a transgressão do homem, Satanás tomou posse do mundo. Satanás tem dominado o mundo com as suas estratégias, dos desejos humanos, que depois da queda começou a aflorar com toda a força no coração do homem e da mulher. E aí ele toma domínio até os nossos dias de hoje. Nós vemos quantas coisas que nós atribuímos a Satanás, a começar pela tecnologia que está agora nos filmando. Atribuímos a Satanás, sendo que Deus já havia dito que a ciência se multiplicaria, o conhecimento se multiplicaria, as coisas iriam acontecer. Mas tudo que nós olhamos e vemos dizendo é do diabo, é de Satanás. Não é do diabo, não é de Satanás. Se nós como ser humano, se nós como homens e mulheres de Deus tomar posse, aleluia, das coisas que temos que tomar posse, com ousadia em Cristo, a bênção de Deus nos acompanharão para a glória e honra do seu nome. Glória a Jesus. Diz aqui no versículo 4: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quantos entre nós já passamos por esse momento, já vivenciamos momentos assim? Não chora não, chorar, isso não é coisa de homem, principalmente os homens, né? Principalmente nós os homens. Rapaz, para chorar, você é homem? Que é isso? Chorar por quê, rapaz? Chora não. Doutrina do mundo, doutrina mundana, não vem de Deus, não vem do Senhor. São palavras que foram lançadas, palavras que são lançadas constantemente na mente do homem e da mulher, para dizer que ela não pode chorar, para dizer que ele não pode chorar, para que ele não possa mostrar a sua fraqueza. A Bíblia diz que para nós mostrar
glória a Deus. Bem-aventurados que choram. Seja mais que feliz chorando aos pés de Jesus. Se é pelo filho, se é pela filha, se é pelo pai, se é pela mãe, seja feliz chorando pelo seu pai, seja feliz chorando pela sua mãe, seja feliz chorando pelos seus filhos, mas seja feliz. Aleluia. Repreende essa doutrina que tem sido colocada na nossa mente. Aleluia. Diz aqui no versículo de número 5: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Glória a Deus. Mansidão não se trata de frouxidão. Mansidão não se trata de frouxidão. É você ser manso, a tratar o assunto como tem que ser tratado, com a firmeza que tem que ser tratado. Mas ser manso não é ser frouxo, as coisas não saem do governo. Muitas das vezes a gente lembra, muitas das vezes lá de Salém, ali Melquisedeque, o rei de Salém, nós ouvimos muitos falar dele na Bíblia, mas diz que é um governo de justiça e paz. Há um dia, certa feita, uma escola bíblica dominical, o irmão comentou, falando que não havia injustiça, não, mas eu disse, não, peraí, ele é um governo de justiça e paz. Não significa que não tem erros, não significa que não erraram ali. O que não faltou naquele erro, naquele reino, é justiça e paz. Não havia frouxidão no governo, aleluia, de Melquisedeque. O que tinha que ser tratado era tratado, mas a paz reinava, porque era feito com justiça. Não era dos pesos, não era das medidas, era portado em linha reta. Estava errado, era errado. E a pessoa reconhecia, se humilhava, recebia perdão. Como não, pagava o preço, aguentava a prova, saía da prova, voltava para a alegria, e todo mundo continuava vivendo com certeza nesse reino, em paz, porque havia uma mansidão, mas não uma frouxidão por parte daquele rei. Aleluia, glória a Deus. Bem-aventurados, versículo de número 6: bem-aventurados que têm fome e têm sede de justiça, porque eles verão, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A injustiça opera para todos os lados, até mesmo dentro da sua casa. Mas se você é uma pessoa que está com Deus e em Deus, você vai se fartar da justiça. Mas Senhor, eu não vejo nada acontecer. É porque se você visse acontecer algo da forma que você pensa que tem que acontecer, como seria dessa pessoa que está ao seu lado? O que restaria dela? Então a justiça de Deus é oposta do mundo. A justiça do mundo é olho por olho, dente por dente, fez tem que receber, matou tem que morrer, roubou tem que ser preso e pronto, acabou. Com Deus as coisas é diferente. Deus não é que a pessoa vai deixar de ser punida, não é que Deus vai deixar de punir a pessoa, não. É que a graça de Deus, assim como nos alcançou, vai alcançá-la também. Porque não adianta você pôr uma pessoa atrás das grades, não adianta você matar a pessoa, porque o problema não está em matar o corpo, o problema não está em prender o corpo, o problema está em curar a alma do indivíduo. Aleluia, para que ele seja liberto e seja um adorador cheio do Espírito Santo e saia da igreja. Aleluia. Tenha fome e sede de justiça, porque essa pessoa vai ser liberta, a alma dela vai ser liberta, aleluia, das garras do diabo, das garras de Satanás, aleluia. Jesus, aleluia, é poderoso. Jesus tem operado na sua vida, Jesus também vai operar
no versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aleluia. O mundo, a doutrina, as ações das pessoas contra você, contra nós, contra a igreja, faz muitas das vezes você ter o senso de você não perdoar, de você querer pagar com a mesma moeda até mais difícil. Mas a palavra de Deus nos fala: bem-aventurado, aleluia, os misericordiosos. Tem misericórdia, como nós chamamos as pessoas aqui na noite. A pessoa faz mal, apresenta: Senhor, salva essa pessoa, dá um jeito nela, converte o coração dela. Seja misericordioso com aquele que está errando, seja misericordioso com aquele que erra, mas nunca deixe de falar a verdade para ele. Nunca deixe de falar a verdade para ela, porque muitas das vezes as pessoas pensam que ser misericordioso é você ver a pessoa e vai dizer: Senhor, irmão, tudo bem? Vamos, Deus é bom. Meu irmão, se tem uma verdade, você tenta, fala. Seja misericordioso com a pessoa, mas precisa falar a verdade. Não deixe a pessoa enganada. Não, irmão, você errou aqui sim. Está errado, sua atitude foi errada. A sua atitude não é de crente. Trata com ele, mostra para ele, ajuda ele, seja misericordioso. Porque depois que caiu, irmão, ele vai saber que caiu, já se abusou, já sujou, já quebrou a cara. E você teve a oportunidade de ser misericordioso. Peraí, irmão, a sua atitude não é de crente. Então, meu pai, para isso aí, para agora. Olha a sua situação, meu pai. A palavra de Deus diz assim: você está agindo assim. Aí a pessoa vai dar a palavra. O Espírito Santo que não é o que trabalha no convencimento. Na hora que ela estiver na casa dela, ela vai remoer, ela estiver sozinha, ela vai remoer o assunto e vai dizer: realmente, me perdoa, Jesus estava errado. Você nem acha o teu irmão. Diz ainda na palavra do Senhor, capítulo versículo 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Essa limpeza de coração não é um homem que consegue por si próprio. A limpeza de coração não vem de você dizer: eu tenho meu coração limpo. Porque eu digo, porque como ser humano, e não temos que esconder quantas tentações e quantos maus pensamentos que passou na sua cabeça hoje. Quantos setas já voou? Quantos pensamentos que você não deveria ter pensado e você pensou? Essa pureza de coração, esse coração limpo, só consegue através de você estar na igreja orando, lendo as Sagradas Escrituras. Ela vai te dar essa pureza de coração, para você não tratar com tudo que você for tratar com malícia. Tudo que você for lidar com uma pessoa, você já vai com malícia. Você vai tratar com a pessoa, já vai desconfiado que aquela pessoa vai fazer algo mal para você. Isso significa que o seu coração não está limpo. Coração purificado, ele vai tratar com a pessoa com prudência, ele vai tratar com a pessoa com carinho, ele vai tratar com a pessoa com misericórdia, mas ele vai tratar com o coração puro. E se a pessoa tiver algum mau pensamento ou fazer alguma coisa má, Deus vai te guardar. Deus vai se manifestar por você, seja naquela hora ou em outro momento. Deus vai se manifestar, e Ele tem feito isso, meus irmãos. Deus tem se manifestado ao nosso favor. Coisas que você achou que deveria fazer, coisas que você achou que deveria tomar atitude, mas você confiou em Deus. Você está vendo agora com seus olhos as coisas acontecer, porque você está confiando e tem confiado na justiça de Deus. Glória a Deus, aleluia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Diz a querida: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Só estou adiantando. Bem-aventurado sois vós bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, demitindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Glória a Deus.
Nós vemos aqui nesses versículos pacificadores, sofrer perseguição por causa da justiça. Você trabalha, você executa, você faz as coisas certas, você prega a palavra, você ora, aleluia. E também que bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Mentindo disserem todo mal contra vós. Presta atenção. Vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Se você ofendeu o irmão, você acha que ele vai falar que você ofendeu ele? Você ofendeu. Se você errou, você acha que a pessoa vai falar que você não errou? Você errou. Então isso não é te perseguir, isso é falar a verdade. Mas se você anda na presença de Deus e se levanta um caluniador para usar o teu nome, proferir coisas que você não fez, para defamar ou denegrir a sua imagem, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no reino de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Caso contrário, não vai se negar não vai se arrepender, vai pedir perdão, pede misericórdia, se conserta, busca graça, busca Jesus continuamente, pede misericórdia, Senhor, me socorre. Aleluia! Porque você não está sendo perseguido pela justiça de Deus, você não está sendo perseguido porque você fez algo para Deus, você está sofrendo consequências do seu erro, consequência do seu pecado. Sendo assim, você está pagando o preço do erro, mas se é por amor à causa de Cristo, se alegra, meu irmão, se alegra, minha irmã, aleluia, continue nessa caminhada, aleluia, porque logo Jesus vem buscar, logo Jesus vai te levar para as mansões celestiais, esse cansaço vai sair, não vai existir mais, aleluia, cansaço, logo, aleluia, você vai estar, como diz o hino que nós cantamos, aleluia, os nossos corações já estão afinados, as nossas cordas vão estar afinadas, para cantar o mais perfeito louvor, juntamente com todos os santos anjos, que hoje e agora adoram a Deus nas alturas, dizendo, Santo, Santo, Kadosh, Kadosh, Adonai, Kadosh, Santo, Santo, Santo. Você vai estar dizendo com a perfeição, porque a glória de Deus vai ter tomado a sua vida para todo sempre. Assim eu vai ter essa oportunidade. Pedindo aos irmãos, continue orando a nosso favor, minha família, ao meu filho Samuel, minha filha Kézia, minha esposa, e também peço oração para que Deus continue abençoando a empresa onde nós prestamos trabalho, a empresa Falcão Dourado onde eu trabalho, meu patrão Marcos Falcão, e a sua casa, o seu lar. Irmãos, todos nós somos carentes, necessitados de oração. Muito obrigado, eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade, e que o Senhor continue falando melhor nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sou Adiba, sou feliz.